Imagine acordar com gritos desesperados ecoando pela favela inteira. O cheiro de plástico queimado invade o ar. A escuridão da noite ainda não foi embora, mas você já vê chamas alaranjadas subindo pelo prédio ao lado. É 18 de junho de 1996, Heliópolis, São Paulo. Uma vela esquecida durante um blackout comum se transforma em um inferno que devora tudo em minutos. Famílias presas nos andares superiores, portas trancadas, fumaça sufocante e ninguém imagina que aquela manhã mudaria para sempre a vida de milhares de pessoas. O que realmente aconteceu naquele dia? Como uma simples falta de luz virou uma das maiores tragédias da maior favela do Brasil? Fique até o final, porque essa história é real e ela ainda ecoa nas ruas de Heliópolis até hoje. São Paulo. Junho de 1996. A maior metrópole da América Latina pulsa com energia frenética, mas nas sombras de seus arranha-céus reluzentes existe outra realidade. As favelas, onde milhões lutam pela sobrevivência diária. Heliópolis, na zona sul da cidade, é uma delas, a maior favela de São Paulo na época, com cerca de 100 mil habitantes espalhados por ruas íngremes, becos labirínticos e moradias improvisadas de tijolo e madeira. O nome Heliópolis significa cidade do sol em grego, mas para seus moradores era um lugar de luta constante contra a pobreza, a violência e a falta de infraestrutura básica. Fundada nos anos 1970 como um loteamento irregular, Heliópolis cresceu descontroladamente. Em 1996, era um microcosmo da desigualdade brasileira. Famílias vindas do Nordeste em busca de oportunidades, trabalhadores informais, crianças correndo descalças e uma comunidade unida por laços de solidariedade, mas fragilizada pela ausência do Estado. A energia elétrica era precária e interrupções constantes. Ligações clandestinas conhecidas como gatos e velas como solução improvisada para as noites escuras. Era comum ouvir relatos de incêndios pequenos causados por sobrecarga elétrica ou velas caídas. Mas ninguém imaginava que uma simples vela poderia desencadear uma tragédia que marcaria a história da favela. Na noite de 17 de junho de 1996, uma segunda-feira comum, a favela estava mergulhada na escuridão. Um blackout havia começado por volta das 19 horas, deixando milhares sem luz. Moradores acenderam velas, lanternas e lampiões a querosene, como de costume. No prédio invadido conhecido como Ilha, uma estrutura abandonada de 4 andares, ocupada por cerca de 200 pessoas sem teto, a rotina seguia. Crianças dormindo, adultos conversando sobre o dia de trabalho. Mas às 7h05 da manhã do dia 18, o inferno se instalou. O incêndio começou no primeiro andar daquele prédio precário. Uma vela, usada devido à falta de luz desde a noite anterior, caiu ou foi esquecida acesa. O fogo se alastrou rapidamente por causa dos materiais inflamáveis. Madeira velha, papelão, plásticos e colchões espalhados pelos cômodos superlotados. Em minutos, as chamas engoliram o andar inferior, produzindo uma fumaça densa e tóxica, que subiu pelas escadas e corredores estreitos. Gritos ecoaram pela favela inteira. Fogo! Fogo! As famílias acordaram em pânico, crianças chorando, portas sendo arrombadas. O prédio, abandonado há anos e ocupado ilegalmente, não tinha saídas de emergência adequadas, extintores ou hidrantes funcionais. A estrutura era uma armadilha mortal. Corredores apertados, janelas gradeadas para evitar roubos e portas trancadas por medo de invasões. O fogo subiu para o segundo, terceiro e quarto andares em menos de 10 minutos. Moradores dos andares superiores tentaram descer, mas a fumaça os sufocava. Alguns se jogaram das janelas em desespero, outros se refugiaram nos telhados, acenando por socorro. O corpo de bombeiros foi acionado às 7h15, mas Heliópolis é um labirinto de ruas estreitas, o que atrasou a chegada das viaturas. Quando os primeiros caminhões pararam na Rua do Acru, o fogo já consumia o prédio inteiro. Vizinhos ajudaram como puderam. Baldes d'água, mangueiras improvisadas e gritos de alerta, mas o blackout persistente complicou tudo. A área atingida foi de aproximadamente 3.000 metros quadrados, destruindo 50 casas ao redor. A ilha virou ruínas carbonizadas. O balanço humano foi devastador. Pelo menos 4 mortos confirmados na manhã do dia 18, segundo relatos da época, com outros números variando entre 3 mortos e 22 feridos graves.
e mais de 860 pessoas desabrigadas. A maioria das vítimas fatais morreu por asfixia. A fumaça tóxica, misturada a plásticos queimados, era letal. Os feridos sofreram queimaduras graves, fraturas de quedas e intoxicação severa. Uma mãe de família morreu, tentando salvar seus 2 filhos pequenos. Ela os carregou pelas escadas, mas a fumaça derrubou no segundo andar. As crianças foram resgatadas por vizinhos, mas ela não resistiu. Outra vítima foi um idoso de 70 anos, morador do 4º andar, que não conseguiu descer a tempo. Seu corpo foi encontrado carbonizado. 2 mulheres se jogaram das janelas. Uma morreu na queda. A outra sobreviveu com pernas quebradas e queimaduras de 3º grau. Entre os feridos, histórias de heroísmo. Um pai carregou 3 crianças pelas costas, sofrendo queimaduras nas mãos. Uma jovem de 19 anos, grávida, foi hospitalizada com intoxicação severa, mas sobreviveu. O incêndio não foi um acidente isolado. Heliópolis em 1996 era um barril de pólvora. Migração massiva do Nordeste, desemprego alto após a crise econômica, ligações elétricas clandestinas e ausência de serviços públicos. O blackout daquela noite foi causado por sobrecarga na rede, comum na favela devido aos gatos. A vela, usada por falta de alternativas. Foi o estopim. Especialistas apontam falhas estruturais. O prédio invadido era abandonado, sem inspeção da prefeitura. A Lei de Zoneamento de São Paulo não contemplava regularização de ocupações irregulares, deixando milhares vulneráveis. O senador Eduardo Suplassi fez um pronunciamento no dia 18 de junho, destacando a tragédia como símbolo da negligência com as favelas. O incêndio em Heliópolis é um alerta para a falta de moradia digna e infraestrutura básica. O incêndio deixou 860 desabrigadas, abrigadas em escolas e igrejas próximas. A prefeitura forneceu cobertores e comida, mas a reconstrução demorou. Muitos perderam tudo: documentos, roupas, móveis. A comunidade se uniu. Doações de vizinhos e o ONGs ajudaram na recuperação. Anos depois, Heliópolis se transformou. Em 2000 ganhou o título de bairro oficial, com asfalto, luz e saneamento. Hoje é referência em educação e cultura, com a UNAS União de Núcleos. Associações dos moradores de Heliópolis e região, fundada pós-tragédia para lutar por direitos. O incêndio de Heliópolis em 1996 expôs a vulnerabilidade das favelas brasileiras. Em 1996, São Paulo tinha mais de 1.000 favelas, com incêndios frequentes devido à eletricidade precária. O evento impulsionou debates no Congresso e propostas de lei para regularização fundiária. Comparado a outras tragédias, como o edifício Joelma em 1974 ou a Boate Kiss em 2013. Heliópolis destacou o risco em ocupações irregulares. O legado persiste. Heliópolis hoje é exemplo de resiliência periférica, mas a memória do fogo permanece um lembrete da fragilidade da vida na favela e da força da comunidade que renasce das cinzas. Que sirva de alerta. A desigualdade mata e a solidariedade salva. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos.